Então, bom dia a todos os conselheiros, conselheiras, comunidade que acompanha, né, pelo YouTube. Hoje, né, temos a 10ª reunião extraordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Eu saúdo também os convidados, né, que vêm contribuir com os pontos de pauta. Professor Valdeir, e o coordenador, né, da Prograde, que vem também nos auxiliar, o Renato. Bom, hoje nós teríamos 3 pontos de pauta, né? O primeiro deles referente ao processo SISU 2021, né? O segundo relacionado à apreciação do parecer do curso de especialização em geotecnologia aplicada, e o terceiro relacionado, né, ao entendimento dos artigos 42, 43 e 44 do Regulamento de Ensino de Graduação. Então, só para esclarecer, eu estou retirando o terceiro ponto de pauta, né, visto que nós não temos ainda o parecer finalizado, né? Então, para essa reunião, nós teremos 2 pontos de pauta. Eu vou proceder à leitura aqui do primeiro, então, depois passamos à leitura do parecer. Então, o primeiro ponto de pauta, apreciação do parecer do relator referente ao edital Prograde CPS número 02/2021, de 29 de março de 2021, edital normativo do processo seletivo SISU-FOB 2021. Semestres de ingresso, 2021.1 e 2022.2, o processo é o 23.520.1885/2021, dígito 23, e o relator desse processo é o conselheiro professor Elias Isler. Então, eu vou solicitar para o professor que proceda, então, à leitura do parecer, e em seguida nós passamos a parte de discussão, ok? Então, eu peço ao professor Elias, né, que inicie, e já agradeço, né, antecipadamente pela emissão do parecer. Bom dia, conselheira Daniela, presidente em exercício da Câmara. Bom dia, demais conselheiros e conselheiras, convidados. Eu vou pedir a permissão para compartilhar a minha tela. Só peço a gentileza de confirmar se está tudo normal. Sim, professor. Tá, obrigado. Então, proceder à leitura do parecer ou do processo. A instrução do processo foi a Coordenadoria de Processos Seletivos da Prograde. O processo é o 23.520.001885/2021, dígito 23. O assunto, edital Prograde CPS número 02/2021, processo seletivo SISU-UFOB 2021, os interessados, Coordenadoria de Processos Seletivos e Pró-Reitoria de Graduação, e o relator, eu, Elias Isler. Então, objeto da apreciação. Trata-se de minuta de edital normativo do processo seletivo SISU-UFOB 2021, denominado de edital Prograde CPS número 02/2021, com data de lançamento de 29 de março de 2021, referente aos semestres de ingresso 2021.1 e 2021.2. Eu peço a licença de pular o histórico e ir direto para as minhas considerações. Tudo bem? Bom, vamos para as considerações. O objeto do processo se trata de uma proposta de edital normativo do processo seletivo SISU-UFOB 2021, denominado de edital Prograde CPS número 02/2021, com data de lançamento de 29 de março de 2021, referente aos semestres de ingresso
2021.1 e 2021.2, elaborado pela Coordenadoria de Processos Seletivos, CPS, da Pró-Reitoria de Graduação, Prograde. O edital normativo SISU 2021, UFOB 2021, é de extrema relevância para o ingresso de estudantes nos cursos de graduação ofertados e está adequado à legislação vigente. Para o processo seletivo SISU-UFOB 2021, foram considerados os pesos e notas mínimas para cada curso de graduação ofertado pelo UFOB, de acordo com o ato decisório CEAA/Consune/UFOB, número 039/2020, de 17 de dezembro de 2021, desta Câmara de Ensino e Assuntos Estudantis. Para todos os cursos de graduação, as vagas serão ofertadas no semestre 2021.1, considerado como Semestre Letivo Especial 3, SLE 3, pela Agenda Acadêmica 2021, aprovada pela Câmara de Ensino por meio do ato decisório CEAA número 036/2020, com exceção aos cursos de Direito e Medicina, os quais optaram por ofertar suas vagas no semestre 2021.2, segundo especificidades destes cursos, o qual será definido oportunamente pela Câmara de Ensino e Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, Consune, como Agenda Acadêmica 2022. A UFOB ofertará em 2021 1.325 vagas autorizadas pelo MEC para os 30 cursos de graduação, sendo destas 960 vagas ofertadas no SISU da seguinte maneira: 183 vagas para ampla concorrência, 295 vagas para ações afirmativas, alunos de ensino médio de municípios enquadrados no critério regional, e 482 vagas de acordo com a Lei nº 12.711 de 2012, as quais correspondem a 50% do total de vagas ofertadas no SISU 2021. Em virtude do estado de pandemia Covid-19, assim como a prorrogação da suspensão das atividades presenciais letivas e administrativas pela declaração ad referendo de 19 de março de 2021, emitida pelo presidente do Conselho Universitário, cabe-se destacar as ações de matrícula institucional, recebimento de documentação via sistema da UFOB e procedimento de heteroidentificação complementar e telepresencial no formato online, buscando a segurança de todas as pessoas envolvidas. Diante da leitura do documento, tenho algumas recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta do edital normativo do processo seletivo SISU-UFOB 2021, denominado de edital Prograde CPS número 02/2021, de 29 de março de 2021, referente aos semestres de ingresso 2021.1 e 2021.2. Letra A. Acrescentar no item 1.1 a aprovação da agenda acadêmica do ano letivo especial 2021 pela Câmara de Ensino e validada pelo Pleno do Consumo. Letra B. Alterar a redação do item 6 de apenas uns das categorias abaixo relacionados para apenas uma das categorias abaixo relacionadas. Uniformizar para ensino médio com letras maiúsculas ou ensino médio letras minúsculas ao longo dos 8 subitens do item 10, uma vez que há alternâncias entre esses dois formatos. Letra D. Alterar a redação do item 11.2.1 para candidatos contemplados pelo item 11.2 que tenham cursado alguma etapa do ensino médio regular ou integrado ao técnico profissionalizante deverão comprovar a frequência em escola pública mediante apresentação do histórico escolar parcial do ensino médio ou apresentar declaração de que não cursou, em nenhum momento, parte do ensino médio em curso regular, integrado ao ensino técnico profissionalizante, acrescentando em instituição pública ou privada, ou ainda na modalidade de educação de jovens e adultos, EJA, conforme anexo 9 deste edital, sublinhado por ser uma correção que está no item E. Corrigir a numeração do anexo no subitem 11.2.1, o correto é anexo 9, o qual se refere às modalidades técnico-profissionalizante, educação de jovens e adultos, EJA, já que o anexo 10 refere-se à declaração do candidato ou da candidata não ter cursado totalmente ou parte dele em escolas privadas. Letra F. Retirar a formatação taxada da palavra todas, no subitem 15.1. Letra G.
Acrescentar a referência ao anexo 3, laudo médico específico, no item 16 do edital. Letra H. Alterar a redação do subitem 17.2 para, no caso de candidato ou candidata autodeclarado, autodeclarada indígena, uniformizando com o restante do edital. Letra I. Analisar o link informado no subitem 18.4, uma vez que o mesmo redireciona ao processo seletivo SISU 2020, diferentemente do link informado no item 4 do edital. Letra J. Alterar a redação do item 32.6 de acordo com o seu categoria para de acordo com a sua categoria. Acrescentar no subitem 34.1 referência aos itens 43, 44 e 45 do edital concernentes à possibilidade de recurso, tornando a seguinte redação: o candidato ou a candidata que apresentar situação de não homologação da documentação conforme a relação de que trata o item 34, terá a sua solicitação de matrícula institucional recusada, sendo imediatamente cancelada a sua participação no processo seletivo SISU UFOB 2021, acrescentando, garantida a possibilidade de impetração de recurso, conforme itens 43, 44 e 45 deste edital. Letra L. Remover no subitem 37.2.1.8 a escrita autodeclaração étnico-racial, pois está fora de sentido neste subitem. Letra M. Retirar o termo preferencialmente do item 38, relacionado ao documento oficial de identificação, visto que é passível de interpretação pelo candidato ou pela candidata sobre o significado e abrangência do que é um documento atualizado. Sugere-se a seguinte redação: o documento oficial de identificação deve ser atualizado. Iniciar o item, letra N. Iniciar o item 49 relacionando o mesmo ao item 48, pois se trata de uma condição de dependência, com a seguinte redação: para a condição estabelecida no item 48, as cópias digitalizadas do certificado de conclusão e do histórico escolar do ensino médio, e aí continua normalmente ao item 49. Letra O. Corrigir o prazo estipulado no item 49, respeitando-se o prazo de 90, 60 dias corridos, considerando se serão 90 dias ou 60 dias. Letra P. Separar no anexo 2 os itens monoparesia, tetraparesia e triplegia que constam unidos no item monoplegia, linhas 16 a 19 do anexo 2. Letra Q. Alterar no anexo 6 os subitens 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 e 12.1 para documento inicial de identificação, RG, CNH ou nova CTPS. Abrindo um parênteses, na redação como está, o meu entendimento foi de que necessitaria RG, CNH e CTPS. Então, colocando o OU, um dos documentos é válido como documento de identificação oficial de identificação. Letra R. Corrigir no anexo 9 o seguinte trecho: edital normativo SISU UFOB 2020 para edital SISU normativo SISU UFOB 2021. Na primeira linha destacada em vermelho, logo abaixo do título do anexo, e também no item 3 do referido anexo. Corrigir no anexo 9 o ano do edital de 2020 para 2021 como segue: eu, portador do RG, portador ou portadora do RG número tal, órgão expedidor e do CPF número, participante do processo seletivo SISU UFOB 2021, redigido pelo edital Prograde UFOB número de 2021, de tal determinada data 2021, edital normativo, declaro sob as penas da lei que, por conta do edital consta o ano 2020. Enumerar como subitem 4.5 no anexo 13 a última linha digitada, a qual está em parágrafo isolado. Acrescentar, letra U. Acrescentar no anexo 14 a informação edital normativo SISU UFOB 2021 após a listagem das modalidades L2, L6, L10 e L14, ficando assim a redação: declaro, para o fim específico de atender aos critérios estabelecidos para ingresso nas modalidades de candidato indígena L2, L6, L10 e L14 do edital normativo SISU UFOB 2021, que sou da etnia, e continuando o item em conformidade.
Parecer. Diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital normativo do processo seletivo SISU-UFOB 2021, edital Prograde CPS, número 02/2021, de 29 de março de 2021. Salvo o melhor juízo, esse é o meu parecer. Barreiras, 23 de março de 2021, Elias Isler, relator, conselheiro C, Câmara de Ensino. Muito obrigado. Eu agradeço, conselheiro professor Elias, mais uma vez pelo parecer, pelas considerações, e então a gente abre, né, para a discussão. Então, eu convido os conselheiros que tenham, né, alguma consideração sobre o parecer do relator, por favor, que se inscrevam. Alguma consideração em relação ao parecer? Então, eu fiquei com uma dúvida. Pronto, Renato. Eu só vou fazer aqui, que eu fiquei com uma dúvida em relação ao item, eu acho que está na página 5 do parecer, o item 37.2.18, né, sobre autodeclaração. Eu creio que nesse item, no edital, ocorreu algum erro de formatação, e me parece que esse item, na verdade, ficou com duas questões relacionadas aí. Deixa eu só projetar aqui, e aí acho que fica mais claro, né? O que eu estou me referindo. Aí, Elias, por favor. Esse item aqui, ó, autodeclaração de que não possui vínculo com outra instituição pública de ensino superior e que não participa do ProUni, né? E aí tem logo em seguida a questão da autodeclaração, que eu creio que no parecer foi sugerida a retirada, né? Mas eu creio que foi um erro aqui, ó. Faltou, acho que um enter aqui para colocar esse item, né? Da autodeclaração no item, né? No subitem aqui 2.1.9, né? A impressão, pelo menos, que eu fiquei foi de que houve algum equívoco aqui nesse item, né? E o segundo é relacionado à documentação, né? Que o professor Elias sugere que a gente deixe claro em relação à atualização dos documentos pessoais, não é isso, professor? E aí eu fiquei na dúvida se seria adequado mesmo a gente retirar a palavra preferencialmente, né, visto que a gente está no contexto aí de pandemia, eu não sei o quão difícil pode ser, porventura, alguém, né, que não tenha o documento nessas condições, conseguir, nesse contexto, né, que a gente está, retirar ou atualizar os documentos, né, que eu acho que daí, Renato até pode falar, que a gente talvez poderia, num outro momento, solicitar algum tipo, né, de correção de documento, não sei. Mas eu fiquei um pouco na dúvida a respeito disso, né, da retirada desse preferencialmente em relação aos documentos pessoais, né, uma questão que pode ser discutida, mas fiquei pensando aí no contexto de pandemia, né, como é que seria feito essa atualização, né, e a busca pelo local até né, o órgão que faz isso. Então, são duas considerações que eu faço, uma, né, em relação ao item, né, que envolve a autodeclaração, 37.2.18, que eu creio que não seria o caso de remoção, mas talvez de adequação ali, né, de simplesmente inserir um novo item, né, um enter ali no texto que foi suprimido, e a outra questão que eu levanto é a questão da atualização dos documentos, né. Aí, esse professor Elias, né, não sei se alguém quer fazer alguma consideração a respeito dessas considerações que eu fiz, né? Ou a gente passa a palavra, cede a palavra ao convidado Renato, né? Fontes, que veio nos auxiliar
em relação ao ponto de pauta. Professor Elias, eu vou passar primeiro para Renato e depois eu faço a consulta ao senhor se acolhe, né, essas considerações que eu fiz ou não, tá? Então, eu vou passar a palavra para o convidado, né, e aí a gente passa ao parecer propriamente. Bom dia, conselheira Daniela, presidente em exercício dessa Câmara. Bom dia aos demais conselheiros e conselheiras. Agradeço ao convite. Peço desculpa se eu, desde já, pelo nervosismo, mas eu concordo com a professora Daniela no sentido da possibilidade de não retirar esse item, porque, como ela citou, estamos num momento de pandemia, e se a gente determinar que o candidato apresente o documento original ou documento atualizado, a gente vai ter vários problemas. Porque as pessoas não conseguem. Primeiro, para tirar um documento de identidade, a pessoa precisa agendar, né? No caso da Bahia, precisa fazer o agendamento pelo SAC. O agendamento demora cerca de 15 dias. E a gente já está com o SISU já previsto agora para a matrícula a partir do dia 13 de abril. Então, quem não está com o seu documento atualizado vai ser prejudicado. Quando a gente insere o termo preferencialmente, a gente já está dando ideia de que ele precisa entregar o documento atualizado. Aqueles que não entregaram o documento atualizado, depois a gente faz essa conferência e solicita posteriormente a matrícula, né? Para que, inclusive, a gente ainda tem situações de estudantes de 2020, que ingressaram em 2020, que precisam regularizar a documentação, apresentar documento atualizado, e a gente está fazendo essa cobrança deles. E muitos alegam essa dificuldade de fazer esse documento, a depender das suas cidades, né? Muita gente mora no interior e os postos onde fazem esses documentos estão fechados. Então, assim, se a gente puder manter esse item ou melhorar de forma que não impeça o estudante que não tem esse documento atualizado de apresentar ou de fazer a sua matrícula. Uma outra observação que eu tenho a fazer, foram várias alterações que o professor fez, eu não consegui acompanhar todas, mas assim, uma que eu fui fazendo print da tela aqui, e se possível eu peço que o professor depois me encaminhe as alterações, as solicitações de alterações, para a gente fazer a adequação. Mas aqui na letra K, o candidato que apresentar situação de não homologação da documentação, conforme a relação de que trata o item 34, terá a sua solicitação cancelada, sua solicitação de matrícula institucional recusada, sendo imediatamente cancelada a sua participação no processo seletivo do SISU, garantida a possibilidade de impetração de recurso, conforme item 43, 44, 45 desse edital. O processo do SISU, as matrículas do SISU, a gente sempre fez ela de forma presencial. E esse ano, excepcionalmente, a gente vai realizar ela de forma online, onde os estudantes estarão encaminhando seus documentos digitalizados através de um portal de matrícula. Só que o procedimento ele vai ser semelhante ao que ocorre da forma presencial. Presencialmente, o estudante comparece, né, a comissão de matrícula, após ser convocado, né, o estudante comparece, a comissão de matrícula analisa toda a documentação do estudante. Se ele deixar de apresentar alguma documentação, a comissão orienta ele para que ele traga a documentação, então ele tem que trazer a documentação até o último dia da matrícula. Se ele não trouxer esses documentos até o último dia da matrícula, ele está cancelado do processo seletivo, a sua participação no processo seletivo. Ou então, se no momento da recepção lá da documentação, o candidato, por exemplo, ele concorreu a uma cota de escola pública, né? E
apresentou um histórico onde consta que ele estudou em escola particular. Então, naquele momento, já é recusada a matrícula dele. E aí, ele não tem direito a recurso na via administrativa, porque ele concorreu uma vaga que era para pessoa, para estudante de escola pública e não atendeu aquele critério. Então, para que a gente não faça a matrícula daquela pessoa, que depois ela vai entrar com recurso, depois a gente já tem a ciência que ele vai ser cancelado, então a gente não faz essa matrícula para não desgastar e ele ocupar uma vaga a quem pertence, né? Uma vaga de quem de fato tem direito. No caso da matrícula online, a gente estabeleceu um período, vai existir um período de matrícula, de solicitação de matrícula, a pessoa vai encaminhar os documentos. Após esse período de matrícula, a comissão de matrícula vai analisar os documentos e vai verificar se houve alguma pendência documental. Tá lá no item, a partir do item 38, deixa eu ver aqui. Então, aí consta lá no item 33, em até 3 dias após realizado o período da solicitação de inscrição de matrícula, será publicada a lista de solicitações de matrículas com pendências. Nessa lista, a gente vai publicar a relação daqueles candidatos que enviaram a documentação, mas não enviaram toda a documentação, que faltou algum documento. E aí vai ser indicado os documentos faltantes. E vai ser dado um prazo de 2 dias úteis para que esse estudante envie os documentos faltantes. Né? Depois que o candidato, desse período, em até 3 dias úteis, vai ser publicada a relação de candidatos que solicitaram a matrícula institucional. Então, aqueles que, após esse período de sanar a pendência, estiverem com seus documentos atendendo às exigências do edital, esse terá a documentação homologada, e aqueles que faltarem os documentos, algum documento exigido no edital, terão a sua matrícula não homologada. Seria o caso daquele estudante que compareceu presencialmente, apresentou a documentação incompleta, a gente orientou e ele não retornou para fazer a matrícula com a documentação completa. Então, essa pessoa ela não tem mais direito a recurso. Porque se a gente ficar aguardando o recurso, ou ainda que a gente estabeleça um período de recurso para esses estudantes, a gente acaba atrasando as próximas convocações, das próximas listas. Né? Então, o prazo de recurso, a gente entende que seria esse momento de sanar a pendência. Então, em relação a esse item, é a minha observação. Aí, só um minutinho aqui. Bem, depois eu verifiquei algumas coisas no edital que eu gostaria de solicitar também retificação, professor. Eu não sei se cabe aqui, mas no item 24, eu também nem sei se já foi mencionado antes. Consta lá observância ao item 43, seria observância ao item 47 de seus subitens. Aí tem eu não sei se seria o caso de registrar aqui no chat ou... Renato, eu vou abrir para os demais conselheiros, né, para os conselheiros fazerem alguma observação, né, e para o próprio professor Elias, né, e aí se a gente tiver alguma dúvida em relação, né, às considerações, a gente solicita, né, auxílio, né, para você. Tá bom? O parecer do professor Elias, ele é encaminhado, né, para o setor, para que faça, né, as correções que a Câmara aprovou, né, em relação ao parecer. Então, eu peço ao professor Elias, né, se acolhe, né, essas considerações que eu fiz, e também eu peço, né, se a gente tiver algum outro conselheiro que tenha considerações sobre o parecer, para que o faça, né? Então, se inscreva pelo chat,
né? Então, primeiro, professor Elias, né, eu tinha feito duas considerações em relação ao parecer, então eu faço esse questionamento, né, em relação ao acolhimento ou não, né, dessas considerações, e aí também solicito que, se algum conselheiro tiver alguma consideração, que o faça, para que a gente possa dar encaminhamentos. Obrigado, conselheira Daniela. Sobre a letra M, o termo preferencialmente, eu acolho, porque entendo, diante das exposições, eu entendo a questão da dificuldade dos órgãos públicos emitirem documentos. Assim, isso não foi avaliado por mim durante a relatoria. Então, eu acolho, sim, a retirada da letra M do parecer. Quanto ao outro item, o subitem 37.2.1.8, a questão da autodeclaração, eu gostaria que Renato ele confirmasse se realmente seria um outro subitem, porque lendo, a primeira impressão que eu tive é que essa palavra estava fora, esse termo, autodeclaração étnico-racial, estava fora. Mas, de acordo com o seu entendimento, conselheira Daniela, eu agora fiquei na dúvida se realmente seria um outro item. Se ele confirmar, se Renato confirmar que se trataria de um outro subitem, eu vou acolher. Sim. Sim, professor, seria um outro subitem. Então, eu também acolho, também, eu acolho alterando, né, a letra L do parecer, que ao invés de remover do subitem a autodeclaração, eu alterar o parecer para fazer a individualização da autodeclaração étnico-racial como um novo subitem. Então, eu acolho dessa forma. Eu acho que atende. E sobre a letra K, que Renato explicou, agora eu entendi o sentido do subitem do 34.1, que para mim o entendimento foi que a possibilidade de recurso, conforme os itens 43, 44, 45 de edital, fosse para todos, para toda e qualquer situação. Mas agora, mediante a explicação dele de que de todo esse processo durante a matrícula, nesse caso específico do item 34, não teria possibilidade de recurso, já que já que é uma questão ali da não entrega de documentação. Então, se for de entendimento dessa Câmara, eu retiraria o item K do meu parecer, deixando a redação tal como está na proposta de edital. Conselheiro Anderson solicitou a palavra? Bom dia, conselheiros e conselheiras, presidente, convidados e convidadas. Bom, eu só fico um pouco preocupado na questão do recurso, né? Eu acho que o recurso é um direito de qualquer candidata, de qualquer processo. Então, a pé de igualdade, se determinados grupos, né, vão ter direito ao recurso e outros determinados grupos não terão, a gente está tratando de forma desiguais os candidatos, né? Mesmo que há de que se considerar que está estabelecendo uma série de documentos a ser entregue por determinados candidatos e candidatas, e na inobservância da entrega desses documentos, né, ele não ter o direito a recurso. Inclusive, isso a gente pode sofrer algum tipo de judicialização, né, tendo em vista a não possibilidade de concorrência igual, né, na questão principalmente de recurso, porque eu acho que é um direito, né, independente do processo seletivo, qualquer pessoa, principalmente dentro da administração pública federal. Então, eu queria mesmo só abrir um destaque nessa questão
e, se for o caso, inclusive, questionar até a Procuradoria Federal junto ao FOB. Algum conselheiro quer fazer alguma consideração? Conselheiro Elias? Essa palavra do conselheiro Anderson foi o que eu tinha pensado quando eu escrevi esse item de recomendações. Assim, o meu entendimento era que, em qualquer fase, há possibilidade de recurso. Assim, agora, diante da fala também de Renato, eu tenho dúvidas. Assim, eu tenho dúvidas. Eu gostaria que mais conselheiros também opinassem, até para me ajudar sobre isso. Eu entendo a preocupação do conselheiro Anderson. Eu tenho esse mesmo pensamento. Assim, a minha dúvida seria se precisaríamos consultar logo a Procuradoria sobre esse item. Eu gostaria de ouvir mais conselheiros, se possível, até para ajudar no meu entendimento. Algum conselheiro quer fazer alguma consideração a respeito? Conselheiro Anderson? Aí é só deixar, de fato, o registro, que não é abrir a questão meio que da divergência e do destaque, é mesmo só por parar dúvidas também, né, paira dúvidas com relação à questão do recurso, e principalmente por ser estudante de direito, né, e a gente vê alguns casos na prática, né, em questão de recursos administrativos, e então me ficou essa dúvida, e aí essa questão do pé de igualdade da isonomia da concorrência dentro do processo seletivo, mesmo não é abrindo margem para que, né, candidatos e candidatas, né, possam ter mais tempo que outros candidatos, não, mas mesmo é só a questão de um processo equitativo dentro das possibilidades legais. E aí, como o conselheiro Elias diz, de fato há essa dúvida, e aí, no caso, eu particularmente até não me sentiria confortável em votar esse ponto, né, do parecer sem esse destaque, ouvindo os órgãos de assessoria jurídica no âmbito da instituição, né, informando se fere ou não algum princípio, principalmente, né, princípios do direito, que é a questão da ampla defesa e do contraditório, que são os recursos, né? Renato, quer fazer alguma consideração, Renato, que esclareça, né, esse ponto? Por favor. Sim, professora. A gente pode fazer uma alteração e aí acaba contemplando a posição do conselheiro Anderson, onde consta lá a lista de solicitações de matrículas com pendências. A gente pode publicar a relação de candidatos que solicitaram a matrícula, né, onde está no item 33, no item 33, aí a gente teria que alterar esse item. Então, aqueles que não tiverem com a documentação homologada terão um prazo de 2 dias para interpor recurso, e o recurso seria o período de sanar a pendência, que são os 2 dias que a gente está concedendo lá, como eu mencionei antes. Porque aí a gente acaba atendendo, né? Porque o prazo de recurso seria esse momento de sanar a pendência. Então, a gente menciona que
Esses 2 dias será o prazo de recurso. E quando a gente no item 34, quando vai tratar da relação de candidatos que solicitaram a matrícula, isso aí já vai ser após recurso. Então, a gente acrescenta após recurso. Eu acho que dessa forma já atenderia o que está sendo proposto. Certo. Então, seria uma alteração, só repetindo, no item 33. No item 33, e no item 34, ficaria relação de candidatos que solicitaram a matrícula institucional após recurso. E eu gostaria até de sugerir, conversando com o rapaz que fez o sistema, né, que se puder alterar aí de 3 para 5 dias, no item 33, em até 3 dias, seria em até 5 dias, professor Elias. Se puder acatar essa sugestão, seria bom. Então, só para a gente não ter dúvidas em relação ao encaminhamento, seria uma alteração do item 33. Sim. Professor Elias, eu peço que projete o parecer para a gente não ter nenhuma dúvida em relação à alteração que será necessária, né, no edital, né? Então, a gente aí elimina qualquer problema de incongruência em relação ao que foi publicado e o que nós estamos aqui definindo. Está em tela? Sim. Ok. Então, a alteração não, seria a supressão, né, dessa sugestão, né, professor? Me corrija. Em relação ao recurso, mas a inserção em outro item, né, do edital, no item 33. Deixa eu só procurar o item 33, ele coloca aqui. Eu vou projetar aqui, professor, desculpe. Só para a gente não ter problemas em relação a isso. O item 33, ele coloca, né, que em até 3 dias úteis após finalizado o período de solicitação de matrícula estipulado em edital de convocação, será publicada a lista de solicitações de matrículas com pendência, né? Então, aqui, a sugestão é que a gente passe de 3 para 5 dias. E aí, o item 33.1, né, eu acho que seria mantido, né? O candidato ou candidata que tiver seu nome relacionado na lista de solicitações de matrícula com pendências terá prazo de 2 dias úteis para enviar a documentação pendente através do portal de matrícula sob pena de cancelamento da sua participação no processo seletivo. Na verdade, o edital já prevê, né, essa questão nesse item 33, né? Esse, pelo menos, é o meu entendimento. Então, a sugestão seria, aí eu coloco essa questão também, para que os conselheiros se manifestem em relação se acolhem também essa sugestão de alteração do item 33 para 5 dias e a supressão, né, ou não acolhimento, na verdade, modificação do parecer, né? Eu coloco aí em aberto, né, para que os colegas se manifestem em relação ao acolhimento ou não dessa modificação do item 33, né, tendo em vista as considerações do conselheiro Anderson, né, e essa questão de termos um período maior para a apresentação de documentos. Então, coloco em discussão novamente aqueles que tiverem alguma consideração em relação a essa questão, por favor, né, que se pronuncie. Professor Jairo, por favor, professor.
Bom dia, professora Daniela, presidente em exercício dessa Câmara. Na verdade, eu estou ainda em dúvida qual é a sugestão. Em relação ao acréscimo, né, de 3 dias para 5 dias, eu não vejo nenhum problema, já que é uma indicação técnica, mas eu estou em dúvida ainda, e aí eu solicito, por favor, esclarecimentos a respeito de qual é, de fato, a proposta de modificação, considerando o texto original do edital. Obrigado. Professor Jairo, a dúvida é em relação ao parecer, né, pela inclusão ali do texto, né, garantida a possibilidade de impetração de recurso, ou a sua dúvida é em relação ao item que eu coloquei lá, que é uma sugestão do Renato em relação ao item 33. Eu fiquei confusa se é em relação ao parecer ou o que eu acabei indicando ali no item 33. Então, justamente essa é a minha dúvida, porque acabou que ficaram as duas projeções, obviamente uma está relacionada à outra. Aí eu só queria entender, de fato, a senhora fez um questionamento a plenário, qual é, e aí eu queria saber qual é esse questionamento, se refere exatamente ao quê, qual é a proposição para que a gente possa apontar com clareza aí o nosso entendimento. Certo, eu vou tentar aqui resumir, e aí peço aí que Elias também me auxilie. A questão que foi levantada pelo conselheiro Anderson, né, não, na verdade, o parecer, ele sugere a inclusão, né, no item 34.1, né, daquela porção final ali do item, né, colocando a garantia, né, de impetração de recurso, né, conforme os itens 43, 44 e 45. O que foi levantado pelo Renato é que o processo, né, como um todo, ele já permite, de certa forma, né, que os candidatos apresentem a documentação no determinado período, né. E, então, Elias tinha acolhido essa supressão, né, desse momento de recurso, e o conselheiro Anderson questionou que seria interessante a manutenção, conforme o parecer, né, do professor Elias. Então, assim, nós estamos nesse, né, impasse em relação a esse item, né, e Renato depois sugeriu uma modificação no item 33 para suprir essa questão da ausência, né, de certa forma, a ausência, entre aspas, dessa questão do recurso, que parece que o item 33 já tinha, né, de certa forma, coberto essa questão da apresentação de documentos, né, no momento da matrícula. Creio que seja isso, né, professor Elias? Esse foi o meu entendimento também. Eu vou alterar aqui para o processo. Alterou a tela? Agora estamos no edital? Ou... Não, apresentando ainda o parecer. O parecer? Então, tem que alterar aqui. Bom, tá. Acho que agora está indo. Agora estamos no edital, né? Isso. Então, pelo que eu entendi, a sugestão de Renato seria alterar aqui no item 33. Primeiro, alterando de 3 para 5 dias. Que, como é uma questão técnica, eu entendo como eu acolho essa alteração de 3 a 5 dias. Então, pelo meu entendimento, seria a alteração aqui. Então, em até 5 dias úteis, após finalizado o período de solicitação de matrícula, estipulado em edital de convocação, será publicada a lista de solicitações de matrículas com pendências. Aí o subitem 33.1. O candidato ou a candidata que tiver seu nome relacionado na lista de solicitações de matrículas com pendências, terá o prazo de 2 dias úteis para enviar a documentação pendente através do portal de matrícula
sob pena de cancelamento da sua participação no processo seletivo SISU-UFOB 2021. E aí a ideia seria esse prazo de recurso. Então, inserir no subitem 33.1, aquela minha sugestão de período de recurso, sendo esses 2 dias o período de recurso. Então, eu alteraria da recomendação do recurso aqui do item 34.1 para o item 33.1. Eu acho que é esse o entendimento, esse foi a indicação de Renato. Renato, é isso mesmo? Esse mesmo entendimento? Isso mesmo, conselheiro. Então, daí alteraríamos aqui dando a possibilidade de impetração de recursos dentro desse prazo de 2 dias, após a divulgação da lista de matrículas com pendências. Esse seria o encaminhamento sugerido após a indicação de Renato. Eu fiquei em dúvida ainda, Elias, o que seria esse recurso, né? Porque aí nesse ponto do edital, na verdade o candidato ele deve apresentar os documentos, não é? Aí se ele não apresentar os documentos nesse ponto, né, o processo de matrícula ele não vai ter continuidade. Aí o que seria o recurso aí nesse caso? Professor Jairo. Eu entendi agora a situação, agradeço, conselheira presidente Daniela. E aí, já emitindo minha opinião, é importante a gente considerar que, caso toda essa situação ocorresse de maneira presencial, como historicamente tem ocorrido, não existiria esse prazo para recurso, vamos dizer assim, né? Tem um prazo para a matrícula, e se dentro daquele prazo para a matrícula o estudante não encaminhar toda a documentação, ele perderia a vaga, pelo menos na primeira instância, vamos dizer assim. Acontece que, como vamos receber isso de maneira online, então, acho que de maneira acertada, foi colocado um prazo para ajuste de documentos, né? Talvez, que aí está sendo sugerido como recurso, mas de fato não é um recurso, pelo menos no meu entendimento, se não é aquele recurso clássico, onde é questionado uma decisão, né? Mas eu acho que caberia, talvez, o termo, até por ser um termo utilizado, porque o que está acontecendo é que o estudante encaminhou a documentação, foi feita a análise pela comissão da universidade e identificou-se que faltou documento A, B ou C. E aí, então, deu-se um prazo, e é esse prazo que vai ser chamado de recurso, para que o estudante possa incluir essa nova documentação, né, acrescer essa nova documentação ao conjunto anterior. Então, eu fico contemplado com a sugestão de alteração mencionada aí pelo conselheiro Elias, né, após a indicação do servidor Renato. Eu só, talvez, assim, para até tranquilizar um pouco mais, caso não haja impacto em termos de prazo, questiona a possibilidade de a gente aumentar um pouco esse prazo de 2 dias úteis, né? Porque, como é algo que vai ser publicado, é claro que os estudantes eles precisam estar atento, né? Mas não tem uma data definida para publicação, né? Do resultado. Vai estar ali em até 5 dias. Pode ser com 3, com 4, com 5. Então, o estudante teria que estar olhando diariamente ali e tal, mas para não ter nenhum problema em termos, né, de um prazo limitado, talvez a gente aumentar esse prazo para esse recurso de 2 dias para 3 dias, talvez, dar um dia a mais de prazo aí para a inclusão da documentação. Obrigado. Conselheiro Anderson. Bom, na verdade, eu só gostaria de, ainda na esteira da questão de recurso,
que eu não me lembro, não sei se o conselheiro professor Elias poderia sanar essa questão, qual o prazo que está? É 5 dias, né? Para que uniformizasse os prazos de recurso. Se é recurso, eu acho que os prazos têm que ser uniformes. Eu acho que não há que se tratar de recurso de 2 dias, recurso de 3 dias e um outro de 4 ou 5. Então, nesse sentido, se já há prazo de recurso dentro do processo seletivo de 5, que esses prazos fossem uniformes, né? Tendo em vista a questão mesmo que eu não volto a tratar, o pé de igualdade. Se é recurso, então a gente não vai chamar essa questão de apresentação de documentos faltantes de recurso, né? Já que vai ser um prazo diferente. No meu entender, a gente, particularmente, eu não me sinto confortável em que tenha um prazo diferenciado de um outro recurso que está dentro do processo, né? Mais alguma consideração em relação a esse item? Eu entendo, assim, e fico na dúvida um pouco em relação à palavra recurso nesse caso, né? Porque seria a apresentação de documentação, né? E aí concordo com a extensão desse prazo de 3 dias para 5, né? Mas eu não sei se seria adequado, porque me parece mais uma diligência, né? De correção de documentos ou de inclusão, né? Ou apresentação de documentos. Eu não sei se nesse caso, né? E aí é uma dúvida que eu acho que a gente pode discutir, se seria um recurso, né? Visto que a gente está numa etapa de apresentação de documentos. Eu creio que seria só uma diligência, talvez um prazo maior para que o candidato, né, o estudante, o futuro estudante, possa apresentar a documentação, né? E aí essa questão, essa dúvida em relação a isso. O conselheiro Anderson solicitou novamente a palavra? Então, professor, eu acho que é de fato isso, porque pairou de fato essa dúvida, porque há uma abertura de prazo para pendências, que é matrícula com pendências, e aí o estudante vai ter um prazo a mais para entregar essa documentação. Então, talvez a estrutura da escrita ela não ficou totalmente evidente, mas que de fato eu acredito que contempla, né, abertura de prazo para diligências, né? A matrícula ficou em diligência e aí eu acho que a palavra diligência ela acolhe e contempla maior do que a palavra pendência, né? Porque abre-se prazo para diligências e aí os estudantes vão diligenciar aquilo que, né, que falta. Tudo bem, é uma pendência sim, mas eu acho que a diligência nesse campo que nós estamos tratando com relação à falta de documentos, ela fica mais evidente o texto, né, desse item 33, 34 está querendo dizer. Mais alguma consideração? Professor Elias? Podemos fazer, talvez, essa modificação no parecer? Né? Ficamos aí de verificar no parecer aquela consideração em relação ao recurso, né? No item que foi apontado 34. Pode projetar novamente o parecer? Só para a gente esclarecer como ficará a versão aí final do edital. E também consulto, né, se acolhe as nossas considerações, que seriam, né, a supressão desse né, no item 34, dessa colocação da impetração de recurso, né, e, na verdade, para sanar, né, essa questão que foi levantada, faríamos a modificação lá no item 33, que seria uma etapa, né, quase que não modifica muito o texto, né, mas a ampliação do prazo lá garante um período maior para que o estudante, né, futuro estudante, possa fazer a entrega do material, dos documentos, né. Eu acho que o item lá, pelo menos, né, uma sugestão, eu acho que ele atende no
um todo, o que estamos discutindo aqui, que é a garantia de que o candidato possa, né, entregar os documentos de forma a contento, né? E que faríamos só essa modificação em relação ao prazo, né? Porque no texto, eu creio que ele contempla essa ideia de diligência, né? No momento que ele abre um prazo para que aqueles que têm algum tipo de pendência resolvam, né, dentro do limite estabelecido pelo edital, né? Então, eu coloco, conselheiro Elias, essa possibilidade de acolhimento, né, de modificação do parecer nesse sentido, né, de eliminação, supressão desse item que está grifado aí, né, da possibilidade de recurso, mas que a gente pudesse fazer a alteração lá no item 33, né, desde que não altere, aí Renato pode nos auxiliar, talvez, em relação aos prazos, Renato, se teríamos qual o impacto do acréscimo de 2 dias, né, de 3 para 5, em relação ao processo como um todo. Antes, né, do Elias se pronunciar, só peço esse auxílio ao Renato, em relação ao prazo, né, do edital como um todo, se esses 5 dias qual que vai ser a interferência, e depois eu peço para o Elias, né, se manifestar se acolhe essas sugestões ou não dentro do parecer, né. Professora e demais conselheiros, geralmente os prazos, principalmente quando a gente vê os processos seletivos de pós-graduação, são dados os prazos de 24 horas, no máximo 48 horas, para a pessoa sanar a documentação. Nesse caso aqui, a gente pensou em 2 dias, e acho que até 3 dias a gente pode conceder. Porque a gente tem outras chamadas. O prazo para entrega da documentação, para vocês terem ideia, o MEC só disponibiliza 4 dias. 4 a 5 dias. E também tem o prazo de inserção dos dados no SISU Gestão, que se a gente conceder esse prazo de 5 dias para sanar as pendências, vai extrapolar o prazo de inserção no sistema do MEC. Então, eu teria que verificar aqui exatamente qual é a data de inserção, mas provavelmente a gente, se não ficar em cima da data, vai ficar bem próximo e muito corrido para a comissão fornecer os dados para o sistema do MEC, se a gente ampliar o prazo de sanar as pendências. Não estou ouvindo a professora Daniela. De abrir. Então, a sugestão, na verdade, né, que foi colocada foi em até 3 dias, né, finalizado o período de solicitação de matrícula, né, esse em até 3 dias passaria a 5 e o 2 dias seria mantido. Seria isso que seria o ideal. Isso. Tá. Aí, então, assim, só uma outra dúvida, esses 2 dias a gente já está no limite para apresentação de documentação? Não, desculpe, pode ser ampliado para 3 dias. Para 3 dias. Isso, a sugestão do professor Jairo, né? Em vez de 2 dias, para 3 dias, para sanar as pendências. Pronto, agora entendi. Então, seria aí nesse item, em até 3 dias úteis, né, finalizado o período de solicitação de matrícula estipulado em edital de convocação, será publicada a lista de solicitações de matrículas com pendência. E aí, no item 3.1, ficaríamos com a redação: candidato, candidata que tiver seu nome relacionado na lista de solicitações de matrícula com pendências terá o prazo de 3 dias úteis para enviar a documentação pendente através do portal de matrículas, né? E aí continua o texto. Faríamos essa alteração, né? No segundo, ali no 3.1, ao invés de 2 dias, 3 dias. Isso. Pronto. Acho que estamos esclarecidos em relação a essa modificação, né? Fazer o acolhimento ou não, né, desse ponto. Então, em relação ao
item K do parecer, né, teria que ser modificado a parte, né, da inclusão do recurso, e faríamos a modificação do item 33, né, mais especificamente do 33.1, né, com a modificação, ao invés de 2 dias para apresentação dos documentos, colocaríamos mais um dia para que isso pudesse ser feito pelo candidato. Aí eu consulto o conselheiro, né, se acolhe, né, se podemos manter essas considerações. Sim, então eu retiraria, como não haveria alteração do item 34.1, eu faço a supressão do item K, da forma como ele está, porque não vai alterar a redação do item 34.1, e no lugar eu colocaria o encaminhamento de alterar o item 33.1, aumentando de 2 dias para 3 dias. E aí eu fiquei um pouco na dúvida a questão do item 33, o início dele ao invés de 3 dias úteis após finalizado o período de solicitação matrícula, em até 5 dias. Será que seria publicada a lista de solicitações de matrículas com pendências? Eu fiquei um pouco confuso nos 3 dias, 5 dias e 2 dias. Professor, seria a solicitação para alterar de 3 para 5 no item 33, em até 5 dias úteis, e no 33.1, de 2 para 3 dias úteis. Certo. Então, eu supriria a letra K, porque não vai alterar o 34.1, e eu colocaria no lugar, como letra K também, a recomendação de alteração do item 33, de 3 dias para 5 dias, e no 33.1, de 2 dias para 3 dias. Isso, né? Sim, eu entendo que seria dessa forma. Algum conselheiro tem dúvida em relação a isso? Creio que podemos, né, manter assim, então, professor. Não, eu acolho a alteração. Pronto. Então, acho que já sanamos, né, as questões que foram levantadas. Acho que podemos passar à etapa de votação. Pronto. Então, eu vou colocar em votação. Conselheiro Anderson. Acho que tendo em vista o evidenciamento, né, dessas questões, eu só retiro o destaque que eu tinha colocado anteriormente e, né, me sinto mais confortável com as questões que foram postas. Obrigada, conselheiro. Então, vamos, né, passar para a etapa de votação. Então, eu coloco em votação o parecer do relator em relação ao processo 23.520, 1885/2021, dígito 23, referente ao edital Prograde CPS número 02/2021, de 29 de março de 2021, edital normativo do processo seletivo SISU/UFOB 2021, semestres de ingresso 2021.1 e 2021.2. Eu peço que os conselheiros, então, que são favoráveis, né, ao parecer, com os devidos destaques que já foram apontados, eu solicito que os votos favoráveis permaneçam como estão e que os votos contrários e as abstenções
se manifestem no chat. Então, não tendo, né, manifestações contrárias e nem abstenções, o edital, né, o parecer do relator foi aprovado, então, por unanimidade. Bom, eu agradeço, né, professor Elias, pelo parecer, agradeço também ao Renato, né, pelas considerações e pelo auxílio, para que a gente pudesse analisar, apreciar esse edital. Então, passando para o segundo ponto de pauta, né, é a apreciação do parecer do relator referente à proposta, né, do curso de pós-graduação Lato Sensu, curso de Geotecnologia Aplicada do Centro das Humanidades. O processo é o 23520, 2124/2020, dígito 59, e o relator é o conselheiro professor Edward Ferraz de Almeida Júnior. Então, eu peço, né, que o professor Edward proceda à leitura do parecer, né, para que a gente, em seguida, possa proceder com a apreciação do parecer e as demais discussões. Professor Edward, por favor. Bom dia, presidente, demais conselheiros, me ouvem? Sim, professor. Vou fazer aqui a projeção. Bom dia a todos, presidente, conselheiros e convidados. Como a professora Daniela adiantou, esse é o processo 23.520.0021.24/2020-59, que é a proposta de programa de pós-graduação Lato Sensu, do curso Geotecnologia Aplicada, do Centro das Humanidades. Eu sou o relator, então o objeto de apreciação constitui a apreciação de apreciação proposta de criação de curso de Geotecnologia Aplicada no nível de pós-graduação Lato Sensu. Eu não vou ler o histórico do processo, por ser de conhecimento dos conselheiros, é um processo bastante extenso, um pouco mais de 200 páginas, foram várias deliberações aqui ao longo de pouco mais de um ano, e vou para as minhas considerações e o parecer. Considerações. O processo número 23.520.0021.24/2020-59 trata da proposta de criação do programa de pós-graduação em nível de especialização em geotecnologia aplicada, tendo como interessado o Centro das Humanidades. A proposta apresenta o projeto pedagógico do curso, que informa que ele terá carga horária total de 382 horas, sendo 246 horas de atividades práticas e 136 horas de atividades teóricas. O curso terá duração de 12 meses e, no máximo, 18 meses, dependendo de como será ofertada a carga horária semanal. O curso apresenta em seu PPC os objetos gerais e específicos, a metodologia adotada, o corpo docente pertencente ao programa, no total de 8 docentes, sendo 7 doutores e 1 mestre, com os componentes curriculares já definidos para cada um. Serão ofertadas 20 vagas, respeitando a reserva de vagas prevista nas legislações vigentes, descreve o processo seletivo para ingresso de candidatos com o edital detalhado. Informa a infraestrutura para a realização das atividades. Informa que não necessitará de fomento extra para a realização das atividades. O PPC ainda informa todos os componentes curriculares que serão oferecidos ao longo do curso, com suas respectivas cargas horárias, ementas e bibliografias.
É importante destacar a boa e relevante produtividade do corpo docente da proposta e a iniciativa de promoção de cursos de aperfeiçoamento de ingressos dos cursos de graduação, em especial aos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia. A proposta está de acordo com o Estatuto da UFOB, o Regimento Geral, o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Regulamento de Ensino de Pós-Graduação. A proposta é de grande relevância para a região, atende às demandas da comunidade, contribui para fomentar a pesquisa e possui grande importância para o crescimento e visibilidade da atuação da UFOB na região Oeste. Recomendações de ajustes. Caso a emergência sanitária persista, será necessário realizar a adequação do edital ao calendário acadêmico especial, bem como o plano de biossegurança, visto a relevante carga horária prática. Produção de cartilha explicativa aos candidatos do programa, caso seja necessária a realização de ensino remoto, informando as ferramentas e plataformas necessárias para o acompanhamento das atividades. Parecer. Diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação da proposta de programa de pós-graduação Lato Sensu, curso de Geotecnologia Aplicada, Barreiras, 29 de dezembro de 2020. Obrigada, professor Edward, né, pelo parecer, pelas considerações. Eu abro, então, para os demais colegas, né, que queiram fazer alguma consideração a respeito, né, do parecer do relator, por favor. Algum conselheiro? Professor Cláudio? Bom dia, então, professora Daniela, na presidência em exercício desta Câmara, os conselheiros e conselheiras, nosso convidado, professor Valdeir. Eu sugeriria, se for pertinente, em passar a palavra, né, para o professor Valdeir, depois eu acredito que ele queira comentar a proposta, e aí depois eu faço algumas considerações, algumas sugestões. Obrigado. Certo, professor. Então, vamos abrir, né, para o nosso convidado, professor Valdeir Demétrio, né, e em seguida passamos a palavra para o professor Cláudio e demais colegas que queiram se pronunciar. Então, professor Valdeir, por favor, professor. Bom dia. Me ouvem bem? Sim. Pois bem. Bom dia à presidência em exercício. Bom dia aos demais conselheiros, bom dia aos convidados. Eu agradeço o convite por participar dessa reunião e de avaliação e aprovação da proposta de geotecnologia aplicada, uma proposta de especialização. E essa especialização, na verdade, a gente organizou ela, eu como coordenador, em fevereiro de 2020, foi quando a gente enviou ela ao centro, e aí ela era uma proposta presencial para rodar em agosto de 2020. E aí logo no mês seguinte, em março, por conta da pandemia, houve a paralisação, e aí a gente teve dificuldade com relação ao exercício da proposta, e principalmente de implantação da especialização, tendo em vista que ela era uma proposta presencial. E aí, durante o ano de 2020, a gente acabou tramitando ela, então, no sentido de deixar ela aprovada para que, no retorno das atividades presenciais, a gente pudesse exercer essa atividade científica acadêmica. E aí, houveram solicitações de alteração, tanto da proposta quanto da minuta, né, do edital, e ao longo deste ano de 2020 passado, a gente veio fazendo essas alterações. Como um breve relato e comentário, a partir do que o conselheiro Edvar também já relatou, ele é um curso com 20
vagas em função do número de equipamentos práticos que a gente tem no laboratório de geoprocessamento, para que pudesse atender todos. Com relação à nossa especialização no curso de Geografia, já houve uma em 2017 e 2018, e aí a gente, para não perder o ritmo de atividades acadêmicas, a gente resolveu organizar essa proposta também. O objetivo geral da especialização em geotecnologia aplicada é desenvolver habilidades e competências profissionais que possibilitem a utilização de geotecnologias como ferramentas de análise de dados espaciais. Simultaneamente, objetiva-se gerar informações espacializadas geograficamente para atuação em planejamentos e tomadas de decisão. Espera-se que o egresso seja capacitado profissionalmente para trabalhar em consultorias, elaboração de plano de ocupação de uso do solo, plano diretor, georreferenciamento de imóveis rurais ou urbanos, emissão de parecer técnico, projetos específicos na área ambiental ou de sensoriamento remoto e geoprocessamento, tanto em esferas públicas, privadas ou governamentais. Então, eu gostaria, nesta situação, então, de fazer apenas o registro destas atividades e agradecer a possibilidade de poder falar um pouquinho desta especialização, e estou aberto para solicitações de indagações ou dúvidas que porventura surgirem dos conselheiros. Agradeço a atenção, obrigado. Obrigada, professor Valdeir. Eu passo, então, para o professor Cláudio. Bom, então, primeiro, né, dar os parabéns para o professor Valdeir, que coordenou a proposta. Sempre é muito importante que nós tenhamos ações, né, nos cursos de especialização, lato sensu, ou também propostas, né, de APCNs para estricto sensu. E aí eu gostaria de fazer algumas colocações, e elas são também em função desde o início da tramitação, como o professor comentou, né, lá no início de 2020, e algumas questões que foram sendo aprimoradas também no âmbito da universidade. Na folha 144, há várias ocorrências, né, do edital, mas até na época nós instruímos a equipe, né, a fazer a inclusão em função do regulamento de ensino da pós-graduação, que no caso do lato sensu tem que ter deverá, né, ter uma reserva de vagas para a política de ações afirmativas, né, pessoas negras, pardas, ou pretas, né, ou indígenas e pessoa com deficiência. Só que, bom, de lá para cá também a gente foi aprimorando em função das denúncias que aconteceram em relação às vagas na graduação, estabelecimento também de uma comissão de heteroidentificação em função de denúncias, e aí aqui eu gostaria de sugerir que fosse acrescido também, né, que essa verificação da autodeclaração será feita por comissão, né, de heteroidentificação designada para tal. Porque isso até, nós tivemos o ano passado a primeira especialização, lato sensu, né, no campus de Luiz Eduardo Magalhães, que constava também essa necessidade, né, essa obrigatoriedade, melhor dizendo, e na época foi feito, né, a captura das imagens, né, dos candidatos, mas o mais adequado é que a gente tenha também essa banca, né, de heteroidentificação para fazer, então, essa verificação, essa validação da autodeclaração. Então, isso é um acréscimo que a gente poderia fazer. E aí, uma outra questão, que eu creio que o professor Valdeir já esteja considerando isso, que na proposta consta, né, um docente que ele foi
se não me engano, acho que foi por vacância, né? Para outra instituição, solicitou vacância, que é o professor Felipe Rubira, e aí tem uma série de componentes ali que tem alguns componentes que estariam sob a sua responsabilidade. Então, são algumas questões para serem pontuadas também para o bom funcionamento do programa, do curso. E, como foi colocado pelo conselheiro Edward, como a proposta, né, inicia, e o professor Valdeir também pontuou isso, né, inicia em fevereiro, né, do ano passado, e depois nós entramos nessa situação de distanciamento físico e trabalho remoto, então tem algumas adequações que vão ser necessárias, né, para o bom funcionamento do curso. No mais, saudar, né, mais uma vez pela iniciativa, pelo interesse, e que talvez esse curso depois redunde em outras ações, né, a sua perenização, ou talvez em outras ações futuras, né. Obrigado. Obrigada, professor Cláudio. Mais algum conselheiro tem considerações em relação ao parecer do relator? Nenhuma consideração? Só, professor Cláudio, só para a gente, então, definir esse destaque, esse item a ser acrescentado, diz respeito ao edital, a questão da seleção? Sim, como a proposta é apresentada, né, com o projeto, né, político do curso, e também com uma exigência, né, que se apresente o edital. E, na verdade, se trata muito mais, né, de um aprimoramento, de uma acréscimo, né, e aí, acho que a sugestão poderia ser acolhida pelo conselheiro Edward, enquanto parecerista, né, de que recomenda a inclusão de item, né, no edital, com a comissão de heteroidentificação para validação da autodeclaração. E aí também, nesse interim, acrescentar também um anexo, né, com um termo de concordância do candidato, da candidata, em cessão do direito de áudio e imagem, né, que é feita a verificação. Aí isso é feito por uma comissão, né, depois é designada uma comissão, está em processo ainda uma minuta para o estabelecimento de uma comissão de heteroidentificação no nível da UFOB, para depois vai ser pautada, né, na Câmara competente, no Conselho, e que venha a abranger não só a graduação, a pós-graduação, mas, eventualmente, né, também a questão dos concursos públicos e também de estágio, né, visto que a gente tem uma lei de 2014 que é para reserva também, né, de vagas relativas à questão étnico-racial, né, e de pessoa com deficiência, para os concursos públicos, e a própria seleção, né, para pós-graduação ou para graduação é um concurso público também, né, um processo seletivo. São vagas públicas também. Então, é só nesse sentido de incluir, talvez nem apontar o item, né, mas sugerir que seja incluído ao edital a comissão para verificação da autodeclaração. Obrigada, professor. Então, consulto ao parecerista, né, professor Edward, né, quanto ao acolhimento dessa sugestão do professor Cláudio em relação à comissão né, que vai analisar aí a questão da autodeclaração. Então, consulto o professor Edward quanto ao acolhimento. Claro, sim, agradeço as sugestões, eu vou colocar de uma maneira mais genérica, até porque, como ainda está em discussão, eu vou colocar no texto com relação à verificação
com relação a essa banca de heterossegurança, aqui eu vou colocar o texto de uma maneira mais genérica, até para que dê a possibilidade de, posteriormente, ser adequado com os debates que ainda vão ocorrer nas câmaras e no Consune, para que a orientação seja mais correta com relação aos programas de pós-graduação. E é sempre bem-vindo esse tipo de verificação, porque as fraudes elas ocorrem corriqueiramente em vários lugares. Então, qualquer mecanismo para que evite a fraude nas ações afirmativas é sempre relevante. Então, do ponto de vista desse item, eu acato sim e vou acrescentar ao meu parecer. Obrigada, professor Edward, né? A gente agradece a disponibilidade pela emissão do parecer, e eu faço consulta, né, mais uma vez, se a gente tem mais algum conselheiro, né, que tem alguma consideração sobre o parecer do relator. Nada mais, então, né? Podemos iniciar, então, professor Cláudio. Só uma questão também de sugestão, né? Como isso vai ter que ser adequado, né? Para que os proponentes, né, verifiquem também essa questão dos docentes que constam na proposta, né? Uma vez a vacância do servidor, né? Só para né, eu acho que constar no parecer também, porque isso é uma questão que vai ter que ser resolvida, né? Até para o funcionamento do curso. Certo, professor. Então, Obrigado. temos mais essa recomendação, né? Que, na verdade, não tem nem como fugir, né? A proposta terá que ser adequada, né? Em relação à ausência aí do docente, né? Então, eu coloco, então, em votação, né? Aqueles que são favoráveis, né? Presidente, eu posso solicitar um esclarecimento para me ajudar também? Pronto, professor. A proposta, ela é presencial. Porém, 2020 nós tivemos a pandemia e 2020 está se protelando. Se por acaso, essa é uma situação, por isso do esclarecimento, não sei nem se esse é o local adequado para eu tirar esse esclarecimento. Se houvesse o interesse da comissão ou das pessoas interessadas na proposta, adequar ela para um ambiente remoto, nós deveríamos organizar uma nova proposta ou pode fazer adequações nesta que já está tramitando? Bom, a proposta, se aprovada aqui, ela vai para o Consune, né? Eu penso que as adequações que sejam necessárias, elas deveriam ser realizadas antes desse processo, né? Se elas vão modificar a proposta de forma substancial, né? Aí assim, nós temos ainda a possibilidade de modificação, né? Entendi. Não sei, eu gostaria que o professor Cláudio, né, que é a pasta referente à pró-reitoria, né, de pós-graduação, né, que se manifestasse, né, eu vejo que quando a gente fizer o encaminhamento, né, e se a proposta for aprovada aqui, né, o parecer do relator, que o relator, a Gleiciane está apontando que o relator indicou as modificações, mas a dúvida é o quão substancial vai ser a alteração na proposta, né? E aí eu peço auxílio ao professor Cláudio em relação a essa questão, né? De alteração da proposta e os procedimentos para essa... Bom, como já foi sinalizado também pelo parecerista, professor Edward, os cursos de graduação e de pós-graduação, invariavelmente, eles tiveram que se adequar ao ensino remoto, até para que, né, continuasse, para que acontecesse.
Só que eu entendo, acho que a colocação do professor Valdeir decorre muito porque é um curso que tem muitas atividades, digamos assim, né, práticas, ou que envolveriam também o próprio laboratório, né, de geotecnologias e tal. Nesse caso, professor, teria que verificar qual é e aí, né, na mesma direção do que a presidente colocou, qual é o nível dessas alterações, né? Se elas são apenas, digamos assim, uma transposição para a parte do ensino remoto, isso não há nenhum problema nesse sentido, porque os próprios programas e curso de graduação, pós-graduação tiveram que se adequar. Agora, se isso implica alterações em nível de componentes de disciplinas e tal, aí sim, aí só alteraria, né, substancialmente a proposta. Esse é o ponto que a gente tem que ver. Há alguma situação, e aí é uma outra situação também, né, a aprovação do curso, ele não estabelece aqui, digamos, o imediato funcionamento, e aí tem uma outra questão que tem que ser verificada, né, e eu, sabendo que entraria na pauta, também fiquei pensando nisso, né, porque eu já sabia desde o início, nós fizemos reunião com o professor, com os outros colegas, né, e haviam apontado toda essa questão da importância da presencialidade e do trabalho, né, prático que envolve. E todo o funcionamento em nível remoto poderia tirar algumas questões aí que estão na proposta, e até mesmo pela questão eu sei que a questão dos equipamentos, né, às vezes os softwares exigem máquinas com melhor qualidade, por vezes, né, não dá para fazer no computador normal, e aí o laboratório, né, mais utilizado, né, no nosso cotidiano, e aí o laboratório tem essa condição. Então, são algumas questões para ser ponderadas se o próprio início seria adequado agora, né, vendo essa questão da natureza da proposta. Mas se ela, né, respondendo a questão, né, se ela alterar aí substancialmente a questão dos componentes, aí sim, aí isso seria uma outra questão que a gente teria que pautar aqui, né. Obrigado pelos esclarecimentos. Não solicito alteração, não. Era só uma dúvida mesmo, caso houvesse, mas ela vai tramitar da forma como ela foi escrita mesmo. Esclarecido, presidente? Não sei se... Pronto, creio que sim, né? Então, a proposta se mantém, né? Da forma como está, com possíveis adequações em relação ao formato, né? Conforme sugestões do parecerista, né? Teríamos isso, então. Então, podemos, né, entrar no processo de votação. Professora Daniela. Professor Isso, eu coloquei, inclusive, na proposta, a questão de... As adequações que eu coloquei, inclusive, não são tão complexas, quer dizer, são complexas do ponto de vista que você precisa de tudo que a gente já está fazendo usualmente desde o ano passado para cá, que é essa questão técnica de Google Meet e tudo mais. Então, na verdade, por conta do perfil do próprio público para quem vai ser ofertado o programa, não necessariamente serão os próprios estudantes. Então, a ideia de produção de uma cartilha e adequação de algumas coisas muito se refere também ao auxílio das pessoas que forem vir de outras localidades, que forem fazer o programa de pós-graduação desse programa de pós-graduação específico, ou outro, que faça uma orientação, né? Só tem uma orientação, porque nem todos tiveram essa prática relacionada a isso. Agora, de fato, como tem muita atividade prática, atividade de campo, tem essa dificuldade grande de implementação nesse momento. Então, se puder esperar, né, até porque ainda tem outros passos para que pudesse ser colocado em prática. Depender de se lá para agosto houver uma melhora, há a possibilidade. Aí a pergunta também que eu faço, né? A partir do momento que é aprovado pelo Consune, faz todo o cadastramento, o Ministério da Educação e tudo mais, é necessária a implementação imediata ou pode-se esperar um momento oportuno para a implementação do programa? Ainda tem, essa é uma dúvida, inclusive, que eu tenho,
porque caso contrário pode haver uma espera, mas se for necessário fazer a adequação dessas disciplinas práticas, que provavelmente não deve ser uma coisa simples de ser feita, e aí, posteriormente, faz a implementação do programa. Tem outras, são essas talvez só os pequenos problemas que não são ocasionados por fatores que fogem, talvez, ao nosso controle, né? Professor Cláudio? Nesse caso, por se tratar de curso, né, lato sensu, ele não é feito um registro em uma plataforma, digamos assim, como a plataforma Sucupira, que ocorre com os programas de pós-graduação em stricto sensu. Ele é feito o cadastramento, né, como ocorre aí com os cursos de graduação ou os programas de stricto sensu, no SIGA, né, e aí toda a questão da constituição do colegiado, tudo que é necessário para o funcionamento de um curso, como os demais, né. Agora, em relação ao seu registro, ele é um registro, digamos assim, institucional, nesse caso, né, ele não vai colocar nenhuma plataforma específica do Ministério da Educação, por exemplo. Então, a princípio, a gente não teria esse imediato, a necessidade de imediato início, né, o cadastramento também no SIGA, tá? Obrigada, professor, pelo esclarecimento, né? Agora, vamos, né? Eu acho que ninguém tem mais considerações. Então, vamos iniciar, né? De definitivo, o processo de... Professor Cláudio, levantou a mão? Não, estava só baixando, foi... Pronto, professor. Então, agora iniciamos o processo de votação, então, sem mais considerações, eu ponho, então, em votação o parecer do relator referente à proposta do programa, né, do curso de pós-graduação lato sensu, curso Geotecnologia Aplicada do Centro das Humanidades, processo 23.520, 2124/2020, 59, relator, né, professor Edward Ferraz de Almeida, com o destaque, né, as considerações que foram colocadas a respeito aí da adequação, né, que já foi feita até pelo próprio relator, em relação só ao formato, né, a depender das condições sanitárias aí, epidemiológicas também. Tá? Eu coloco, então, o parecer do relator em votação, aqueles que são favoráveis, né, à aprovação do parecer permaneçam como estão, os votos contrários e abstenções, eu peço que se manifestem pelo chat. Então, sem manifestações contrárias, né, e abstenções, aprovamos, então, o parecer do relator, né, e também a aprovação, né, da proposta de criação do curso de especialização em geotecnologia aplicada. Né? Lembrando que ainda, né, essa proposta, ela segue ao Conselho Universitário, né, que é o órgão colegiado que decide sobre criação, a modificação ou extinção de cursos dentro da universidade. Né? Eu agradeço a presença do professor Valdeir, né, pela apresentação da proposta, parabenizo também em relação, né, à criação do curso, é extremamente importante a ampliação dos cursos e das ações de pós-graduação, ações de ensino de forma geral, pesquisa e extensão dentro da universidade, né, e agradeço também o professor Edward pela emissão do parecer, né. É só que professor Jairo, né, ele solicitou a palavra, né, embora a gente já encerrou o processo de votação, mas creio que seja sobre outro tema, professor, só ceder a palavra ao professor Jairo, né, que solicitou para se manifestar. Obrigado, presidente Daniela. De fato, sobre outro tema, eu gostaria só de solicitar esclarecimentos à presidência a respeito da pauta que foi retirada, se há uma previsão de ser
ser discutida, foi encaminhada, né, na convocatória, tinha já indicação de parecerista, se a parecerista permanece a mesma, enfim. Gostaria de solicitar esclarecimentos. Obrigado. Eu, professor, justifiquei no início, né, da reunião sobre a retirada do parecer, porque não finalizei ainda, né, e aí o parecer está sob minha responsabilidade, né, embora eu tenha assumido aí a função de emitir o parecer ainda na presidência da professora Adma, né, mas ainda não finalizei, por isso eu fiz essa retirada do ponto de pauta, né, e aí ainda a gente vai verificar quais são os pontos, né, para a próxima reunião, né, e, se possível, a gente pode incluí-lo, né, esse ponto na próxima, mas ainda a gente vai definir a questão, né, dos pontos de pauta e dos temas da próxima reunião. Mas só esclarecendo, né, a retirada foi em relação a que ainda o parecer não foi finalizado. Certo, tá, agradeço. Como essa é uma reunião extraordinária, teremos a ordinária de abril, né? Eu imagino que seja, então, nessa ordinária de abril, né? Não sei exatamente qual a data, mas imagino. Obrigado, professora. Pronto, professor, esclarecido aí. Então, eu agradeço, né? Finalizamos mais uma reunião da Câmara, 10ª reunião extraordinária. Eu agradeço, né, a presença de todos, né? Agradeço também aos convidados que nos auxiliaram hoje, e Gleiciane, né, nossa secretária, que tem nos dado apoio, e ao servidor também, Laudinandi, que nos auxilia com a questão de transmissão, o processo de gravação dessa reunião. Então, agradeço a todos e desejo também um bom dia, né? Então, até a próxima reunião ordinária.